Prezados alunos de Biologia 2, estamos aqui para mais uma aula virtual, reforçando que essa aula de doenças causadas por protozoários, ela equivale à nossa próxima aula presencial, quando a gente voltar da suspensão do calendário acadêmico. O objetivo aqui é permitir com que vocês tenham esse conteúdo para que possam fazer a lista de atividades 2 preparatória para a nossa próxima prova, ok? Nós já havíamos estudado a primeira doença causada por protozoários presencialmente, na nossa última aula antes da suspensão, e foi a amebíase, causada pelo protozoário parasita Entamoeba histolytica, que é uma protoparasitose intestinal que afeta diferentes mamíferos e tem, né, características bem peculiares, transmitida por veículos contaminados com cistos de ameba, principalmente água e alimentos contaminados, ok? Dando prosseguimento às doenças causadas por protozoários, aqui a gente vai continuar estudando agora a leishmaniose, tá? O agente etiológico, tá, gente? Isso quer dizer o protozoário causador da leishmaniose é um protozoário flagelado, como a gente está vendo aqui no meu slide, conhecido como Leishmania chagas, que causa a leishmaniose, que a gente chama de visceral. E nós também temos o protozoário Leishmania brasiliensis, que causa a leishmaniose tegumentar, tá? Então, a gente tem dois tipos de leishmaniose que ocorre aqui no Brasil. Uma delas é causada pela Leishmania sagazzi e a outra causada pela Leishmania brasiliensis, tá? São protozoários flagelados, como a gente está vendo aqui nas imagens, que afetam diferentes órgãos dos hospedeiros, mas principalmente vão estar presentes no sangue, na pele e em alguns órgãos vitais, principalmente fígado e baço, aí de hospedeiros mamíferos, tá? Muito comum a doença afetar cães, seres humanos, alguns roedores, e gambás também, tá? Bom, como que ocorre a transmissão da leishmaniose? A principal forma de transmissão, gente, da leishmaniose é através de um vetor, tá? Então, a gente tem um inseto, que é esse que está aqui no meu slide, é um inseto hematófago, tá? É um flebotomínio, tá? E esse inseto hematófago, ele é conhecido por pertencer, né, ao gênero Lutzomia, tá? Então, esses mosquitinhos aqui do gênero Lutzomia são responsáveis por transmitir as duas formas de leishmaniose, tanto a visceral quanto a tegumentar, entre os vários hospedeiros mamíferos, silvestres e urbanos, incluso o ser humano, através da sua picada. Ele é um mosquito hematófago, ok? E ele tem alguns nomes populares, além do nome científico gênero Lutzomia. Então, ele é conhecido em algumas regiões do Brasil como mosquito palha, tá, gente? E também em outras regiões, como o mosquito birigui. Tudo mesmo mosquito flebotomínio, tá? Quando esse mosquito vai picar um novo hospedeiro para se alimentar de sangue, ele injeta a saliva dele com anticoagulantes, anestésicos, e quando ele está contaminado por leishmania, na hora que ele pica e injeta essa saliva, ele também acaba injetando os protozoários no corpo de um novo hospedeiro, tá? Como que ele fica contaminado? Ele fica contaminado ao fazer o repasto sanguíneo, isso quer dizer, ao picar animais e pessoas infectadas. Lembrando que os principais animais que vão atuar como hospedeiros e reservatórios de leishmania são os roedores, os gambás e nas cidades, principalmente os cães, tá, gente? A gente tem muito cachorro contaminado por leishmaniose nas cidades, incluso aqui em Bambuí, tá? Bom, quando a gente pensa na leishmaniose, como eu disse para vocês, a gente tem duas manifestações clínicas, cada uma é causada por um agente etiológico diferente. Quando a gente pensa na leishmaniose visceral,
que é causada pela Leishmania chagas, a gente tem como principais sintomas associados a essa contaminação febre, perda de apetite, aumento do tamanho do fígado, o que a gente chama, né, de hepatomegalia, e isso está associado à inflamação do fígado, que é o principal órgão vital aonde a Leishmania chagas se reproduz e, obviamente, aonde acontece os maiores problemas. Isso evolui ao longo do tempo para uma anemia muito característica, que é a redução do número de glóbulos vermelhos no sangue, levando muitas vezes, quando não tratada, ao óbito do paciente ou do animal, tá? A outra manifestação, outro tipo de leishmaniose é a tegumentar. E a principal, e quem não sabe, tegumento é pele, tá? Então, essa leishmaniose é aquela que se manifesta através de feridas, tá? Ulcerosas na pele com borda elevada. É o que a gente está vendo aqui na mão dessa pessoa e aqui no focinho desse cachorrinho, tá, gente? Então, essa leishmaniose tegumentar, ela tem feridas ulcerosas bem características na pele, com essa borda elevada e de difícil cicatrização, tá, gente? Então, quando a gente pensa em leishmaniose, a gente está pensando nessas duas manifestações clínicas, tá? Como que é o ciclo da leishmaniose? Então, gente, mosquitos infectados, tá? Aqui, mosquito palha, mosquito birigui do gênero Lutzomia, vão conter, né, a leishmania nas suas glândulas salivares e quando vão fazer o repasse sanguíneo, vão se alimentar vão, né, se alimentar de sangue de um novo hospedeiro, ao fazer a picada, injetam as leishmanias através da sua saliva no momento da picada. No hospedeiro vertebrado, seja animais como cão ou outros silvestres e o ser humano, as leishmanias vão se reproduzir em células do nosso sangue, os macrófagos, e depois vão, no caso da visceral, infectar o fígado, no caso da tegumentar, infectar a pele, aonde o protozoário vai se multiplicar. Quando outro mosquito picar essa pessoa, esse animal doente, através do sangue, ele vai se contaminar com leishmanias, que vão se reproduzir dentro do corpo do mosquito e passar a infectar as células da glândula salivar. E esse mosquito agora passa a transmitir a doença. Portanto, quando a gente pensa em prevenção, tá, gente, de leishmaniose, o foco dessa prevenção, sempre digo para vocês, prevenção é quebrar a cadeia da transmissão de uma doença, tá? Então, quando a gente pensa na prevenção da leishmaniose, é obviamente evitar a picada do mosquito. Lutzomia, nesse caso, né? Em animais, no ser humano, né? E também, gente, em animais que convivem próximo ao ser humano, principalmente pensando nesses animais domésticos. Então, quando a gente pensa nessa quebra de transmissão da leishmaniose, quais são as medidas profiláticas? O uso de repelente, né, gente, para evitar que esse mosquito pique ser humano e animais, e tem para os cães, gente, tem uma coleira, que eu não vou fazendo propaganda aqui, mas depois vocês vão no pet shop e descobrem, tem uma coleira que ela tá impregnada com esses repelentes naturais e artificiais que vão impedir que o seu cãozinho seja picado por um mosquito e possa ficar contaminado com leishmania, tá? A gente também tem os repelentes que podem ser aplicados na pele do ser humano, evitando que o mosquito pique a gente, e também a utilização de telas em portas e janelas para evitar que esses mosquitos entrem dentro da nossa residência, e aquela telinha que muitas pessoas colocam em cima da cama, a gente chama aquilo de cortinado, tá? Eu tenho uma amiga pessoal que dorme de cortinado até hoje, tá? E ela tem muito medo da picada desses mosquitos, então por isso que ela dorme com essa telinha em cima da cama dela, tá? Então a gente, para os cães, é muito importante o uso dessa coleira repelente, e ela acaba repelindo outros tipos de ectoparasitas que podem infectar os cachorros, inclusive ela repele até carrapato, e ela acaba protegendo o cãozinho da gente contra a contaminação por leishmaniose. E também, gente, a gente tem que lembrar que há um tempo atrás a gente tinha uma vacina até bem eficiente na proteção dos cães, mas ela acabou sendo proibida por estar gerando em alguns cachorros os sintomas da leishmaniose, tá? Espero que em breve a gente tenha uma nova vacina para proteger os nossos cães. Outra questão é o seguinte, gente, o mosquito lutzomia,
ele acaba se reproduzindo principalmente em locais úmidos, com muita matéria orgânica. Bem típico, gente, de regiões de brejo, essas regiões comuns em periferia de grandes cidades, né? Com pouco vento, pouca iluminação, muita matéria orgânica, muito esgoto, tá? Então, esse tipo de ambiente é bem propício para a reprodução do mosquito do gênero Lutzomia, o mosquito palibirigui. Por isso que quando a gente, nas grandes cidades, faz o saneamento ambiental, tá? Que é a drenagem dessas regiões muito úmidas, muito cheias de matéria orgânica comuns nas periferias, a gente acaba eliminando focos de reprodução do mosquito, tá? Então, é também uma medida profilática evitar os focos de reprodução do mosquito vetor, já que essas fêmeas precisam desses ambientes úmidos com muita matéria orgânica, pouca luz e pouco vento para depositar seu ovo e permitir a reprodução do mosquito. Por isso que o saneamento ambiental em grandes cidades é uma medida profilática contra a leishmaniose, tá? O diagnóstico dessa doença é feito primeiro com a avaliação clínica do médico, através dos sintomas que a pessoa pode apresentar, e é confirmatório com o exame de sangue. Tem tratamento, o tratamento é feito com drogas à base de antimônio, tá? Mas toda doença causada por protozoário, gente, por fungo, tem difícil tratamento, porque a gente tem que lembrar que tanto os fungos como os protozoários têm célula eucariótica animal, muito semelhante à nossa. Então, os alvos terapêuticos para eliminar esse tipo de micro-organismo são alvos que geram muita toxicidade para as nossas células também. Então, o antimônio é uma droga que elimina as leishmanias do corpo do paciente, mas ela tem efeitos colaterais muito grandes, porque ela acaba também afetando as nossas células, ok? Por isso que a gente fala que esses medicamentos para tratar doenças causadas por protozoários são muitas vezes medicamentos que causam muitos efeitos colaterais, tá bom? E também por isso que é difícil ter alvo de vacina, porque também a semelhança dos protozoários e fungos com as nossas células é muito grande. Próxima doença que a gente vai comentar aqui é a doença de Chagas, tá? Ela recebeu esse nome, gente, porque foi uma doença que teve o seu agente etiológico, o seu ciclo e toda a sua descrição de efeitos e sintomas feita por um pesquisador mineiro, que é esse que está na fotinha aqui, gente. Toda a doença foi descrita por Carlos Chagas. E, gente, ele foi nascido em uma cidade aqui da região centro-oeste de Minas Gerais. Ele é nascido em Oliveira, cidade do meu pai, tá? E, em homenagem a ele, que descreveu todo o ciclo agente etiológico dessa doença, a doença foi conhecida e é conhecida até hoje como doença de Chagas, tá? A gente sempre começa com o agente etiológico. Quem é o protozoário parasita que causa a doença de Chagas? E ele é esse aqui, como vocês já estão vendo, é um protozoário flagelado, conhecido como Trypanosoma cruzi. Vejam o nome científico, como eu estou escrevendo, tá? Trypanosoma cruzi é um protozoário flagelado, ele vai, no caso dos animais e seres humanos infectados, ele vai estar habitando o sangue e principalmente o coração do ser humano doente ou do animal doente, tá? Quais são as formas de transmissão da doença de Chagas, tá? A doença de Chagas, gente, vai ter transmissão horizontal e vertical. A transmissão horizontal mais comum da doença de Chagas envolve a picada de um inseto vetor. E o inseto vetor é esse daqui, popularmente chamado de barbeiro, mas o nome científico da principal espécie de barbeiro que transmite doença de Chagas aqui em Minas Gerais é o inseto conhecido pelo nome científico de Triatoma infestans. Então, Triatoma infestans, existem outros de outros gêneros, inclusive, mas todos com essa aparência aqui, igual desse Triatoma infestans. Triatoma infestans, gente, é um inseto que transmite
a doença de Chagas entre os vários hospedeiros que atuam, tanto os seres humanos quanto alguns animais mamíferos, tá? Gente, por que que esse inseto fica conhecido como barbeiro, tá? Como tá aqui bem claro nessa figura, ele é um inseto hematófago com hábitos noturnos. Durante o dia, esse inseto, gente, ele fica escondido em frestas. Que tipo de fresta o barbeiro gosta de se esconder? Ele se esconde em frestas muito comuns em troncos de palmeira. Então, palmeira que produz o açaí e outras árvores que têm troncos rachados, bem típicas do cerrado, são locais onde o barbeiro fica escondido durante o dia. Casas que também são feitas de frestas, principalmente casas de pau a pique, daqui a pouco eu mostro como é que é, galinheiros, madeira cortada, ninhos de passarinho feitos de pequenos galhos. Todo lugar que tem uma frestinha, o barbeiro fica escondido o dia inteiro. De noite, ele sai para se alimentar de sangue, ele é um inseto hematófago. E ele recebeu esse nome de barbeiro porque ele gosta de picar essa região próxima aqui, a boca, tá? Ele tem uma atração muito grande pelo CO2 que a gente fica expelindo pelo nariz, então por isso que ele gosta de picar essa região, que nos homens é uma região que geralmente, como vocês estão vendo aqui no professor Rafael, ela tem barba, e por isso que ele recebeu esse nome popular de barbeiro. Quando ele pica uma pessoa, igual a gente está vendo aqui, ele se alimenta de sangue, é um inseto hematófago, e ele automaticamente, quando ele chupa o sangue, ele defeca. E quando ele defeca, está contaminado por Trypanosoma cruzi, ele elimina o Trypanosoma cruzi nas suas fezes. Geralmente ele pica de noite, a pessoa está dormindo, e inconscientemente dormindo, a pessoa coça essa região por onde o barbeiro picou e ela espalha as fezes do barbeiro em cima do orifício microscópico pelo qual ele fez a picada. E aí essas fezes, contendo Trypanosoma cruzi, entram em contato com a corrente sanguínea e, puf, a pessoa se contaminou, tá? Como que o barbeiro adquire o Trypanosoma cruzi? Ele adquire o Trypanosoma cruzi quando ele pica para se alimentar de sangue animais e seres humanos infectados. E esses animais são os vários mamíferos que podem estar convivendo aí próximo da região da residência dos seres humanos. Essa é a principal forma de transmissão horizontal: picada do inseto vetor, picada do barbeiro, Triatoma infestas, tá? Antigamente era muito comum também, como segunda forma de transmissão da doença de Chagas, a transfusão de sangue contaminado ou transplante de órgãos de pessoas contaminadas. Hoje em dia, essa forma de transmissão é extremamente pouco significativa, porque a gente tem um grande controle dos bancos de sangue e de órgãos transplantados, evitando o transplante entre pessoas contaminadas. A gente tem ainda uma ocorrência relativamente grande da doença de Chagas em algumas regiões do Brasil, como a gente está mostrando nesse mapa, tá? Então, estados como Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pará, Rio Grande do Sul, e não está mostrado aqui, mas também aqui na região do Tocantins, é também uma região onde a gente tem uma grande prevalência ainda da doença de Chagas e ainda tem transmissão por inseto vetor. Alguns anos atrás, a gente começou a perceber casos de transmissão, gente, pasmem, oral, através de alimentos contaminados com Trypanosoma cruzi para seres humanos. E começou-se a perceber que alguns alimentos eram grandes veículos de Trypanosoma cruzi, levando à transmissão oral da doença de Chagas. Percebeu-se, portanto, que era comum a gente encontrar Trypanosoma cruzi em caldo de cana, e faz sentido, né, gente? Quando a gente pensa na cana, ela tem aquela fresta. Então, ali é lugar de abrigo para o barbeiro. Se esse barbeiro tiver presente dentro da cana na hora que ela é moída, o Trypanosoma cruzi que pode estar ali dentro vai para o caldo de cana. E também, gente, a frutinha do açaí, às vezes, ela tem frestas. Também serve de alojamento para o barbeiro. Se ele tiver contaminado com Trypanosoma cruzi e esse açaí, esse creme de açaí, né, não foi, né, pasteurizado, a gente tem a sobrevivência do Trypanosoma cruzi. E quando uma pessoa ingere esse creme de açaí, esse caldo de cana contaminado, a gente já teve casos de transmissão oral da doença de Chagas, inclusive aqui no Brasil. É uma doença que também tem transmissão vertical através da placenta, do parto e do leite materno de uma mãe chagásica para os seus descendentes, tá? Então aqui a gente está vendo que a doença tem como principal transmissão a picada do barbeiro e
essas formas, as várias formas pela qual o Trypanosoma cruzi, né, se modifica no corpo do barbeiro e no corpo dos animais infectados, né? E quem são esses animais reservatórios? Cães, gatos e também roedores silvestres. Estão aqui exemplificados nessa figura. Eu não cobro isso em prova, tá? Mas o que eu queria que vocês percebessem é que quando a pessoa se contamina com o Trypanosoma cruzi, os principais sintomas vão ser cansaço, febre, aumento do fígado, baço e inchaço dos linfonodos no início da infecção. E aí a pessoa convive com a doença de Chagas por 10 a 20 anos com uma evolução lenta. Porque durante esse período, gente, o Trypanosoma cruzi ele vai se alojar no coração e é aqui que ele causa o pior estrago, tá? Porque no coração o Trypanosoma cruzi vai se reproduzindo, causando lesões irreversíveis e levando, como a gente está vendo aqui, a um aumento do tamanho do coração da pessoa chagásica, levando ao mau funcionamento desse órgão, insuficiência cardíaca e matando a pessoa ao longo do tempo, tá? Então, quando a gente pensa em prevenção da doença de Chagas, pessoal, a gente está pensando principalmente em evitar a picada do barbeiro. Isso quer dizer evitar que o inseto vetor pique o ser humano. E aí a gente tem que lembrar que essas casas de pau a pique, que eram muito comuns e ainda são em algumas regiões do Brasil, elas têm que ser substituídas por casas de alvenaria, que é a casa de tijolo com reboco, que não tem fresta para o barbeiro ficar alojado durante o dia. A gente deve evitar o acúmulo de lenha próximo às residências, que é um local onde o barbeiro pode ficar abrigado durante o dia e sair para fazer o repasse sanguíneo e transmitir a doença de Chagas à noite. E evitar também, gente, próxima à residência na zona rural, esse tipo de ninho, que é um local também que abriga o barbeiro durante o dia. Portanto, a gente deve substituir as casas de pau a pique por casas de alvenaria, que evitam alojar o barbeiro durante o dia. Deve-se sempre usar nas regiões onde tem muita prevalência de Teratoma infestas, que é o inseto transmissor ao barbeiro. Deve sempre se usar nessas regiões telas nas portas e janelas, impedindo que o barbeiro entre dentro da casa que as pessoas estão morando, né, durante a noite, que é o período que ele faz o repasse sanguíneo, e também nessas regiões o uso de cortinado, né, que é essa telinha em volta da cama de dormir, já que eu chamei a atenção que é um inseto que tem hábito noturno, ele pica a gente de noite, tá? Nessas regiões aonde o barbeiro ainda ocorre, é muito importante, como o programa de saúde pública, que as prefeituras façam visitas às residências e controlem focos de reprodução do barbeiro, eliminando esses focos de reprodução numa zona rural e evitando que as pessoas se contaminem. E pensando nessa transmissão oral que a gente comentou alguns slides atrás, deve-se sempre pasteurizar o creme de açaí. Então, quando você for tomar seu açaí, você pergunta se ele foi pasteurizado. Porque se ele foi pasteurizado, caso ele esteja contaminado com Trypanosoma cruzi, esse Trypanosoma cruzi foi eliminado. A viabilidade dele foi eliminada e está morto. Foi morto pelo processo de pasteurização, tá bom? Bom, gente, o diagnóstico da doença de Chagas é feito também, primeiro, por sintomas clínicos e depois por exame de sangue. É uma doença que tem tratamento ainda apenas paliativo, a gente evita a evolução rápida dela, a gente trata alguns sintomas, ela ainda não tem cura e não tem vacina ainda desenvolvida. Bom? Bom, gente, dando prosseguimento, a próxima doença que a gente vai falar é a malária, tá? A gente sempre começa pelo agente etiológico. O protozoário que causa a malária, ele é do gênero Plasmodium. E a gente tem no Brasil hoje 4 espécies de Plasmodium diferentes que circulam na população humana e que causam malária, tá? Pessoal, o que que diferencia essas espécies? Uma característica importante que diferencia a malária causada por cada espécie de plasmódio no Brasil é um dos principais sintomas da malária na pessoa doente, que são picos de febre intensa e dor associada à reprodução do plasmódio numa célula específica do nosso corpo, que é o glóbulo vermelho em massa.
Cada espécie de plasmódio gera intervalos de febre e dor específicos, que são utilizados no diagnóstico clínico de malária. Então, cada espécie de plasmódio tem um intervalo de horas bem específico entre os picos de dor e febre associados ao ciclo de reprodução do plasmódio no corpo do ser humano, quando várias hemácias explodem, liberando milhares de plasmódios no sangue da pessoa. Então, aqui a gente está vendo o plasmódio em uma esfregação sanguínea, essas aqui são as hemácias, tá? E aqui a gente está vendo um desenho dele. Ele é um protozoário que a gente chama de apicomplexo. Isso quer dizer que ele não tem estrutura de reprodução, tá? Então, quando a gente olha o plasmódio, ele não tem cílio, ele não tem flagelo e ele também não emite pseudópods, tá? A malária, ela é uma doença, né? Deixa eu só apagar. Deixa eu ver onde que eu limpo. Hum, bom, enfim, deixa pra lá. A malária, gente, ela é uma doença que afeta toda essa região equatorial aqui do planeta, né? Eu estava tentando era apagar a... agora, ó. A malária é uma doença que afeta principalmente a região equatorial do planeta, porque daqui a pouco a gente vai falar da forma de transmissão. O vetor que transmite malária é um inseto equatorial, ele precisa de clima quente para poder se reproduzir. Os primeiros relatos da malária foram aqui da África, da região do Egito Antigo, mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, e hoje ela é endêmica em toda a região equatorial do planeta e aqui no Brasil, muito comum na região amazônica, tá? Então, quem vai viajar para a região norte do Brasil deve se preocupar com a malária, porque ela é uma doença endêmica nessa região. E aí a gente já vai para a transmissão, né? Como que a malária ela é transmitida? Então, como eu disse, a principal forma horizontal de transmissão da malária depende de inseto vetor, tá? Então, as fêmeas hematófagas de insetos do gênero Anopheles, são esses insetos aqui, parece com a Aedes aegypti, né, gente? Eles são bem semelhantes mesmo. Então, a picada do mosquito fêmea infectado do gênero Anopheles, que é também popularmente conhecido como mosquito prego, é a principal forma de transmissão horizontal da malária, porque quando o mosquito pica um animal infectado, uma pessoa infectada, ele adquire o plasmódio. O plasmódio, assim como a leishmania, também fica na glândula salivar do mosquito, no caso aqui do Anopheles, e quando ele pica um novo possível hospedeiro, ele injeta essa saliva cheia de plasmódio. E no caso do Anopheles, seus principais hospedeiros são os seres humanos e alguns outros primatas silvestres que funcionam como reservatórios e hospedeiros para contaminar mosquito anófilis, tá? Uso compartilhado de seringas e agulhas para usuários de droga injetável, forma de transmissão horizontal também, porque, como eu já disse, o plasmódio ele fica no sangue da pessoa, então, através desse uso compartilhado de agulhas pode ocorrer transmissão horizontal, e tivemos também, antigamente, era muito comum ter a transmissão por transfusão de sangue contaminado, hoje evitada pelo rigoroso controle dos bancos de sangue. A malária tem transmissão vertical, é importante a gente frisar, através daqueles três meios que uma mãe com malária transmite para o seu filho: momento do parto, placenta durante a gestação e através do leite materno, tá, gente? E aí é muito importante a gente dizer que como que a gente pega a malária? Já disse, a principal forma é através da picada do mosquito Anopheles fêmea, contaminado quando ele injeta a saliva dele. Bom, a gente tem que dizer que, inicialmente, após a contaminação, principalmente pela picada do Anopheles, o parasita vai se instalar no fígado da pessoa, aonde ele vai se reproduzir de maneira assexuada. E ele muda a forma dele. Eu não vou ficar entrando em detalhe dos nomes, tá, gente? Eu não cobro isso. O que eu preciso que vocês entendam é que quando ele se reproduz no fígado, ele muda de forma e ele volta para o sangue. E aí, nessa nova forma, que é chamada merozoito, ele vai infectar as hemácias, os glóbulos vermelhos, e ele se reproduz intensamente dentro das hemácias de forma assexuada. Por isso que nós, seres humanos e os outros primatas, atuamos como hospedeiro intermediário
no ciclo da malária, tá? Lembrando que o hospedeiro intermediário é aquele em que o parasita se reproduz de maneira sexuada. E aqui, quando ele se reproduz dentro das hemácias, cada espécie de plasmódio, quando estoura essas hemácias, bem nesse momento aqui, gente, e elimina dezenas de plasmódios de uma hemácia, causa um pico de dor e febre muito alto, e cada espécie de plasmódio gera um intervalo bem cronometrado entre esses picos de dor e febre associados a esse momento em que as hemácias estão explodindo e liberando dezenas de plasmódios no sangue da pessoa, tá? Esses intervalos são regulares e típicos de cada espécie de plasmódio. Às vezes, quando são liberadas essas novas formas aqui da hemácia, a gente tem algumas formas que são conhecidas como gametócitos, que quando um animal primata ou um ser humano é picado por uma fêmea de anófilis, ela se alimenta do sangue e vai acabar se contaminando com esses gametócitos. Agora, no corpo do anófilis, prestem bem atenção, esses gametócitos vão se desenvolver em gametas, masculino e feminino, e vai ocorrer a fecundação. Quando ocorre a fecundação, gera-se o zigoto e a meiose zigótica, aquela meiose do zigoto. Por isso que a gente fala que no corpo do mosquito anófeles, por ter fecundação e meiose, a gente tem reprodução sexuada. Então, o anófeles, além de ser vetor, ele é hospedeiro definitivo do plasmódio. Então, aqui a gente tem distinção de hospedeiro. E aí, quando o zigoto sofre essa meiose, ele se transforma na forma infectante, que é conhecida como esporozoíto, que vai para a glândula salivar do anófeles, e a partir daí, esse mosquito agora consegue contaminar outros hospedeiros, tá, gente? Então, é muito importante a gente frisar aqui que a malária ela tem dois hospedeiros, os primatas e o ser humano como hospedeiro intermediário, que é neles a reprodução do plasmódio assexuada, e o vetor anófeles ele atua como hospedeiro definitivo, porque nele ocorre a reprodução sexuada, tá? Não cobre os diferentes nomes das formas do plasmódio, não. Sintomas da malária são diversos, mas o principal deles é esses picos de dor e febre associados ao momento em que o plasmódio está reproduzindo e estourando as hemácias. Os intervalos são típicos de cada espécie, tá, gente? Prevenção de malária. Como toda doença transmitida por vetor, é evitar a picada do mosquito vetor. Então, o uso de repelente. Então, se você está indo para uma região onde a malária é endêmica, gente, Amazônia do Brasil, é usar repelente, tela na porta da janela, preferir hotéis, locais que tenham telas nas portas e janelas, usar cortinado na cama, né? E lembrar que o mosquito anófeles, ele também se reproduz em regiões de aterro, em poças de água com muita matéria orgânica. Então, de novo, é muito importante nos grandes centros urbanos, onde a malária é endêmica, a aplicação de saneamento ambiental, evitando esses focos de reprodução do mosquito. Também nas cidades onde a malária é endêmica, a aplicação de inseticida na forma de fumacê evita que esses mosquitos fiquem, né, picando seres humanos e causando malária. Diagnóstico começa com sinais clínicos, depois exame de sangue. A doença tem tratamento com drogas à base de quinino, mas, de novo, gente, é um medicamento muito tóxico, tem uma elevada toxicidade, e também é uma doença que ainda não tem um tratamento muito eficiente, apesar da gente usar essas drogas e ter bons resultados. Bom, gente, uma doença que eu queria falar mais rápido é a toxoplasmose. O agente etiológico também é um protozoário apicomplexo, que não tem estrutura de locomoção, é o Toxoplasma gondii, tá? Como que ocorre a transmissão, Rafael? Então, o Toxoplasma gondii, gente, ele tem como seu hospedeiro definitivo, onde ele faz reprodução sexuada, o gato, e através da defecação, o gato acaba eliminando formas infectantes no ambiente através das suas fezes. Essas formas podem contaminar diretamente o ser humano, quando o ser humano tem contato com fezes de gato, às vezes caixa de areia, algum tipo de material que está contaminado por fezes de gato. Quando o ser humano se contamina, né, levando na mucosa, ele pode se contaminar. Também as fezes de gato podem contaminar água e alimentos, e quando ingeridos pelo ser humano, fazem o ser humano contaminar-se com toxoplasmose. E alguns animais se contaminam com as fezes de gato e adquirem o toxoplasma. E esse toxoplasma fica principalmente na carne desses animais, é o caso de porco,
bovinos, ovinos e também aves. Quando o ser humano ingere essas formas contaminantes a partir da carne desses animais mal passada, o ser humano se contamina. E a toxoplasmose, gente, ela tem também transmissão por arranhadura de gato. Às vezes o gato está com a unha dele suja de fezes e essas fezes estão contaminadas com toxoplasma e pela arranhadura o gato acaba transmitindo para a gente, tá? É uma doença que ataca no ser humano, principalmente o sistema nervoso e os olhos, e pode causar lesões, principalmente na retina, causando problemas de visão, e quando não tratada, não diagnosticada, pode inclusive causar cegueira, tá? E tem também a transmissão vertical de uma mãe para o filho através da placenta, amamentação e no momento do parto. Prevenção de toxoplasmose, evitar contato com fezes de gato e também cozinhar bem a carne e higienizar bem qualquer tipo de alimento para não se contaminar com toxoplasma ponte. E por fim, eu queria falar aqui bem rapidinho de duas doenças. A giardíase é causada por um protozoário flagelado, conhecido como Giardia lamblia. E a giardíase é uma doença causada por um protozoário que vive no nosso intestino. Então, todas as características de sintoma, transmissão, prevenção de giardíase são as mesmas de amebíase, tá? Então, tudo que eu falei na nossa aula presencial para amebíase se aplica a giardíase, só que aqui é um outro protozoário que causa a doença, um protozoário flagelado, a Giardia lamblia. E a tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível, causada por um protozoário também flagelado, que é esse daqui, que é conhecido como Trichomonas vaginalis. Geralmente, os homens são assintomáticos, são portadores de tricomona vaginalis, mas não apresentam sintomas, mas as mulheres geralmente são sintomáticas. E é uma doença que causa corrimento, coceira, dor na vagina da mulher e é facilmente prevenida, como toda DST, com o sexo seguro usando preservativo, tá, gente? Então, essas são as principais doenças causadas por protozoários. A gente tem outras, mas quando eu vou ficar entrando em muito detalhe, junto com a Mebise que eu dei em aula presencial, vocês conseguem agora fazer todas as questões da lista e se preparar para a nossa prova. Lembrando que essa aula virtual vai ser a nossa primeira aula presencial no retorno após a suspensão do calendário. E não deixe de assistir a videoaula sobre algas, que também é conteúdo para a nossa próxima prova, fecha o reino protista e é um conteúdo que vai ser, esse sim, apenas trabalhado em videoaula. Então não deixe de ver a nossa próxima videoaula de algas e a gente continua em breve, presencialmente, no retorno do calendário do IFMG Campus Bambuí. Bons estudos, qualquer dúvida entre em contato comigo e um forte abraço.